Oi, gente, meu nome é Larissa. Oi, gente, eu sou o Pedro. Nós somos alunos do oitavo semestre de História da FMU, e o nome do nosso podcast é Podcast do Fim do Mundo. Esse podcast ele faz parte de um projeto que se chama Humanas e Manos, né? Que foi o nosso projeto de estágio, que devido à pandemia, né, do novo coronavírus, nós ficamos impossibilitados de fazer o nosso estágio obrigatório em salas de aula, né? Então o MEC deu essa opção para as faculdades e de fazer o estágio remoto, né? E esse podcast é uma dessas opções, né, do estágio remoto. Bom, esse é o terceiro podcast de uma série de 10 podcasts, e nós começamos falando sobre o nacionalismo, né? Passamos pelo autoritarismo, agora vamos falar um pouquinho sobre o fascismo, né? E nos próximos podcasts nós vamos falar sobre o nazismo, a Primeira Guerra, perdão, nazismo, a Segunda Guerra Mundial, pós-guerra, a criação da ONU, direitos humanos e como, né, se deu o processo para iniciar a Guerra Fria. Bom, hoje só tá eu e o Pedro, né, que é o nosso companheiro de podcast, o Jonathan, ele está de folga hoje e nós vamos falar um pouquinho aí, né, sobre o que é o fascismo, vamos entender um pouquinho o que é essa palavra, né? E em que contexto ela pode ser aplicada, qual a sua definição, né? Para que não haja nenhuma dúvida, né, em relação a isso. Até porque é uma palavra que está bem presente no nosso dia a dia. Acho que desde das eleições de 2018, né, do período eleitoral de 2018, a gente escuta muito falar sobre o fascismo, né? Fulano é fascista, né? Enfim, e a gente está aqui para tirar algumas dúvidas. Esse podcast ele é destinado para estudantes do terceiro ano do ensino médio ou do EJA, mas caso você já tenha terminado a escola, né, e queira entender um pouquinho mais sobre o que é o fascismo, ou ainda você não está no terceiro ano do ensino médio, né, já quer estudar um pouquinho aqui com a gente, vocês são muito bem-vindos. Isso aí, gente. Bem, para a gente já começar um pouco mais esse assunto, da gente entender o que que é o fascismo. O fascismo, ele é um posicionamento político-ideológico que ele surge ali no início do que a gente pode chamar de século XX. Ali, próximo do... A gente poderia marcar, talvez, ali como o início do que a gente entende hoje em dia como fascismo, a eleição de 1924 da Itália, que ela acabou com o que a gente pode apontar como um dos primeiros subidas de um líder fascista ao poder. Um pensamento fascista, o que, que ele é? Ele é um pensamento baseado, de certa forma, em algumas noções e características ligadas ao militarismo, às vezes a um certo... Alguns autores vão falar de alguma forma de populismo, ou então alguma forma de envolvimento com as bases mais populares, e é geralmente ligada a uma posição mais à direita do nosso espectro político. Bom, gente, acho que pela definição do dicionário, né, o fascismo, como o Pedro falou, é um movimento político, filosófico, né, ou um regime de poder, né, onde ele faz prevalecer os conceitos de nação e raça sobre os valores individuais, que é representado por um governo autoritário e centralizado na figura de um ditador, né? E então a gente falou um pouquinho no podcast anterior, né, o que é esse autoritarismo, e o fascismo ele está diretamente ligada a uma questão aí de ultranacionalista,
né, e autoritária. Então, o fascismo junta aí esse ultranacionalismo, né, que é a valorização da nação e colocando outras nações como inferiores, né, e de maneira totalmente autoritária e centralizada em uma única pessoa, né? Quando a gente geralmente, né, governos autoritários eles são centralizadores, né? Toda a estrutura de poder, toda a tomada de decisão fica centralizada em uma única pessoa, né? Que geralmente é aí o líder do governo. Certo. E também puxando já um pouco mais para essa parte do que seria essa parte popular, esse certo populismo que às vezes é ligado, a gente pode ver isso no próprio nome do que dá o nome aí a essa questão dessa ideologia, dessa forma de organização política, que é do fascismo, que ele vem do italiano faccio, que é um símbolo que ele foi utilizado pelo Mussolini ali em 1924, que ele apresenta uma ideia de que a união faria a força. No caso, essa união ela se daria ali entre uma união ultranacionalista, uma união de uma nação contra as demais ameaças que existiriam contra ela, sobre uma figura forte de um líder guiando essa nação. E isso também é o símbolo, né, do partido fascista, que é um machado, né, em volta dele tem amarrado uns feixes de vara. Então, se vocês colocarem aí no Google, né, símbolo do fascismo, vocês vão ver da onde vem essa expressão aí da união faz a força, né? Então, o machado por si só já é um instrumento perigoso, né, por assim dizer. E ainda com varas, né, amarrado em torno dele, ele se torna muito mais perigoso. E é uma expressão que a gente usa, né, no nosso dia a dia, que a gente escuta às vezes aí, principalmente quando se trata de algo esportivo, né, a união faz a força, é algo que a gente usa e a gente não faz ideia de onde veio isso, né? Muitas vezes nós reproduzimos expressões que a gente não tem ideia de onde veio. Sim, sim. E uma forma também da gente entender o que é o fascismo é a gente levantar ali uma obra bem famosa, de um escritor bem famoso italiano, que é Umberto Eco, que ele escreve um livro chamado Fascismo Eterno. Nele ele coloca ali diversas características do que pode ser e do que integra um governo fascista e qual características que atraem esse tipo de forma de pensamento fascista. Uma delas, para a gente já entender também da onde vem esse símbolo, é que esse símbolo do facho, que tem o machado, tem os diversos gravetos, ele era, na verdade, um símbolo romano. E uma das características que a gente vai ver em diversos governos fascistas é um tradicionalismo, sincretismo ou a combinação, mesmo que às vezes inconsistente, de símbolos tradicionais. O que é isso? Isso é, de certa forma, ligado também a uma visão de nacionalismo. Ele vai ter um culto à tradição e ele vai se apropriar desses símbolos tradicionais e históricos como uma forma de criação de história própria. No caso do fascismo italiano, ele vai pegar esses símbolos romanos, ele vai se apropriar para dar uma ideia de que a população tentar criar ali um conjunto, uma tradição de que a população italiana atual, a nova nação italiana, ela seria ali uma continuação do grande Império Romano, coisa parecida. Isso ocorre também no nazismo, dentro da Alemanha, que ele vai não só se apropriar de diversas figuras de um passado nórdico,
de um passado germânico, como existe, por exemplo, ali a questão da raça ariana, que a gente vai falar mais para frente, que é uma invenção de uma tradição completamente inventada e ligada a uma questão de uma possível crença tradicional, mesmo que não tenha ali uma ligação, uma consistência com a história atual da Alemanha. Isso. Outra questão. Pode Pode falar. continuar, Pedro. Pode continuar. Desculpa. A segunda, nada. A segunda questão é uma rejeição ao modernismo. Como isso se dá, vai ser às vezes numa certa repressão ou uma rejeição de ideias modernas, ideias de ciência, ideias de união mundial, coisas parecidas. O internacionalismo, né? É você trazer o que é bom de fora para dentro, né? E enxergar o seu povo como parte de um todo, né? E não como um povo superior. Isso também vai dar, assim, às vezes, como uma forma de negação do momento atual. Por exemplo, um certo culto também a uma conservação do que era anteriormente. Isso a gente vai ter, por exemplo, um pouco mais difícil da gente conferir, assim, mas existia, principalmente no nazismo, uma certa rejeição ao estilo de artes mais modernas, ao modernismo, e ao lugar disso o que se tinha era esse culto à tradição, o culto à arte clássica, o culto a esses tipos de arte que não eram as artes atuais. Outra forma de fascismo, que também vai ser levantado, é o anti-intelectualismo. O que quer dizer essa questão? Ele é mais ligado a uma noção de irracionalidade. Ele também é levantado, às vezes, como uma questão de um culto pela ação, pela própria ação. O que isso quer dizer? Ele ali é uma ideia de que a ação, principalmente no caso do fascismo, de um líder fascista, ela vale pela própria ação. Por mais que ela seja uma questão que não tenha dado certo, por mais que ela seja uma decisão violenta, ela foi feito o que foi necessário. Bom, tem algumas características, né, do fascismo que a gente vai ver muito. Eu acho que essa característica, né, a gente vê muito durante a Segunda Guerra Mundial, né, que além do fascismo ser caracterizado por esses aspectos que o Pedro trouxe, né, ele é caracterizado por ser um sistema autoritário, né, um sistema ali de concentração total do poder nas mãos de uma única pessoa, né? Então a exaltação da coletividade nacional, então o bom é o que nós produzimos, a arte é o que nós produzimos, então estudos científicos bons é o que nós produzimos, né? Tudo que vem de fora é desconsiderado e tem um detrimento das outras culturas, né? Além disso, Isso são outras duas questões, né? Que a gente pode juntar ali como três, né? Para a gente já passar um pouco mais rápido essas questões, as características, que é a ideia de que o desacordo é uma traição, o medo da diferença e um apelo para um sentimento de frustração. Como é que isso se dá e como é que isso vai se dar dentro do local ali de origem na Europa, da onde surge a questão do fascismo? A gente está num período que ele é um período pós-guerra,
um período de populações e de contato entre populações muito maiores. Pós-Primeira Guerra, né? Exatamente. E aí vai começar a surgir uma questão de frustração, principalmente nos países que eles, de alguma forma, perderam ou saíram piores na guerra. Isso a gente vai ver bem melhor quando a gente for discutir nazismo, mas vai surgir aí uma possibilidade de se aproveitar do momento político, de um momento de frustração com governos, de frustração com pobreza, com o momento atual. E essa frustração política, ela vai se juntar com algumas questões já que a Europa nunca tinha resolvido antes, ela nunca tinha, de uma certa forma, lidado, por exemplo, como sentimentos de antissemitismo, com uma diversidade crescente que ela não sabe lidar. E dentro dessa forma de pensamento, que ela já é muito crítica a questões de ideias modernas, a questões de ideias intelectuais, essa questão do desacordo, ela não vai se fazer presente e vai se seguir essa ideologia, vai se acabar sendo eleita ali, transformando em coisas, em crimes que a gente vai descobrir lá para frente, a gente vai discutir, que são ligados ao um racismo de um nacionalismo étnico. Isso. Bom, uma outra característica, né, do fascismo é o desejo de expandir o seu território, né, e aí geograficamente falando. Então, o fascismo ele tem uma característica de muitos conflitos internacionais, né? Porque para você expandir o seu território, você precisa conquistar o território do outro, né? Então, o fascismo também ele tem uma característica aí de altos investimentos, né? Na produção de arma e de equipamentos de guerra, né? Então, a indústria bélica com regimes fascistas, ela tem um crescimento exponencial e muito visível na sociedade, né? Porque o fascismo ele não se preocupa apenas em, em dominar, né? E que esse poder fique apenas ali dentro dos limites da fronteira do seu território. Eles querem mais territórios, né? Afinal de contas, quanto maior o seu território, mais poder, né, você tem, enfim. Sabe aquela história de vamos dominar o mundo? O fascismo é mais ou menos isso, né? E uma outra característica que eu acho que vale a pena a gente falar aqui, né, antes de entrar um pouquinho em como se deu o fascismo na Itália, né, que foi o berço do fascismo, é a questão do controle dos meios de comunicação de massa, né? Na época, por exemplo, era rádio, né? Você estava começando uma popularização do cinema nessa época, né? Então, todos os meios de comunicação, os jornais eram meio de comunicação de massa, né? Então, os líderes fascistas, eles controlavam esses meios de comunicação, né? Porque era onde eles podiam divulgar a sua ideologia, né? Controlar todas as informações que seriam ditas. Então, por exemplo, quando você tem um governo, né, atualmente, um Ministério da Saúde, que em meio a uma pandemia decide não repassar os dados de contaminados e de mortos pela Covid-19, você tem justamente uma tentativa de controle, né, do meio de comunicação em massa. Porque fazer uma necropolítica durante uma pandemia e você divulgar isso na mídia, onde vai ter alcance internacional, se você está sendo negligente com a pandemia, como aconteceu no caso do Brasil, você está assumindo, internacionalmente falando, que você colocou o seu povo praticamente, né, nas mãos da morte. Assim, você entregou o seu povo à morte.
Então, acontece no Brasil, né? Aconteceu no Brasil, está acontecendo recentemente, porque até hoje o Ministério da Educação, Ministério da Saúde não divulga os casos da pandemia. Durante a ditadura civil-militar, né? O Brasil passou por um período epidêmico, né, de meningite, e também não foi divulgado nos jornais, né, nem nos jornais impressos, nem nos jornais televisionados, também foi ocultado dados de saúde. Então, o ocultar dados, né, informações que a população tem o direito de saber é uma característica de um regime fascista, né? E além do uso, né, da violência e do terror, do medo para com todo aquele que se coloca enquanto crítico ou resistência a um governo fascista, né? Então, qualquer pessoa que critica qualquer ato desse líder fascista, ele não é encarado como uma oposição política, né? E vale ressaltar que é muito saudável oposições políticas dentro de governos, né? Porque a oposição e o embate político, né? O embate de ideias permite o desenvolvimento, né? Isso é extremamente benéfico para um país, né? Você precisa de oposições, porque se você tem um lado onde todo mundo concorda, né? Quem vai apontar os erros, né? De que esse líder está cometendo, ou enfim, de que esse grupo está cometendo, né? Então a crítica política e a oposição política ela é extremamente saudável. No fascismo não existe isso, né? Então todo aquele que se coloca contra ou que critica qualquer coisa, ele é posto como um inimigo da nação, né, aonde todos devem odiá-lo, né, e sai do campo político para ir quase para o campo pessoal, né? Olha, você não pode gostar de fulano porque ele criticou o governo, né? E geralmente essas punições, né, elas eram desde a tortura, prisões arbitrárias, né, sem investigação nenhuma, sem preocupação nenhuma no cumprimento da lei ou de código penal. E muitas vezes, além da prisão, da tortura, né, você tinha aí a condenação à morte, né, que também em regimes fascistas e autoritários, né, não existe praticamente nenhum controle sobre isso, porque quem deveria fiscalizar esse tipo de coisa está à mercê do governo, né, está a serviço do governo e controlado, censurado, para que não fale nada, até porque se você fala, a partir do momento você se torna um inimigo. Então, acho que para a gente entender um pouco, acho que usando uma outra expressão popular que a gente usa, né? Ou você está comigo ou você está contra mim. Então, Uhum. o fascismo é isso. Levantando aí, né, outras questões que são características, existem uma obsessão com um complô, ou seja, o que a gente vai ver é que não só existe essa questão do medo do outro, essa questão desse apelo ali para algum tipo de vulnerabilidade social no momento, ele vai estar gerando uma obsessão com alguma força assim abstrata que exista. Nesse caso, nesse período que a gente está falando, vai ser às vezes, por exemplo, no caso no pós Primeira Guerra, esse inimigo, esse complô, ele vai ser arquitetado ali ou pelos judeus, ou então pelos comunistas, Pelos um grupo, anarquistas, exatamente, liberais, né? Qualquer grupo que esteja fora da régua, né? Do conservadorismo, ele vai ser o inimigo da nação. isso. E esse inimigo, ele sempre vai ser ele vai ser sempre muito forte e muito fraco ao mesmo tempo. Ele sempre vai ser o inimigo que ele é
muito fraco e ele nunca vai destruir o governo e a grande nação, ele é ridículo, ele é aquilo, ele é isso. Mas qualquer tipo de falha, qualquer tipo de possibilidade de queda do poder vai ser ali uma questão de um complô do mal, desse inimigo que vai estar sempre ali na espreita para estar destruindo a nação ou algo parecido. Exatamente. Bom, como acho que na fala do Pedro já deu para perceber, né? Esses inimigos são praticamente inimigos imaginários, né? Inimigos que esse líder fascista cria e ele convence a população de que ela está em constante ameaça e por isso ele precisa ser tão autoritário assim. Porque se ele baixa a guarda, esses inimigos tomam poder, né, e acabam ali com toda a estrutura conservadora da sociedade e vai atacar a tradicional família, né? Então, esse discurso da tradicional família aqui, né, a gente tem que virou uma piada, né, a tradicional família brasileira. Isso não é invenção do brasileiro, né, do mundo em que vivemos aqui, né, no nosso país, Brasil, mas é algo que vem de muito longe, né? Então, na verdade, poucas coisas tem no Brasil que, né, começou aqui, assim. Então, principalmente as coisas ruins, né, a gente se espelhou muito lá fora para trazer para cá. Acho que a gente pode falar um pouco sobre como nasceu o fascismo na Itália, né? O que você acha, Pedro? Podemos ir? Pode sim. Bom, então, como já foi falado anteriormente, né? O fascismo ele começa na Itália logo após a Primeira Guerra Mundial. Lembrando que a Itália sai destruída da Primeira Guerra, assim como a Alemanha. Né? Então ela estava passando por uma instabilidade social, as pessoas estavam voltando da guerra. Então, na Primeira Guerra Mundial, você tem um grande número de mortos, né? De soldados mortos, soldados que voltam, né? Deficientes, feridos de guerra. Muitos voltam com vários transtornos psiquiátricos, né? Por terem ficado meses em trincheiras. Então, você tem uma instabilidade social, uma crise de saúde pública, né? Você não tem hospital, você não tem métodos científicos, né, para tratar essas pessoas feridas, para dar conta, né, de tratar essas pessoas com demandas psiquiátricas. Você tem uma instabilidade política, uma instabilidade econômica, então é um período de muita fome. Você passa por guerras, então os campos onde você planta, né, onde você vai gerar o alimento para a população urbana, esses campos acabam se tornando campos de batalha, né? Então vai ser onde vai ser cavadas trincheiras, aonde você vai fazer campos minados e a população não tem onde plantar a sua comida, né? Então acaba a guerra, o país está arrasado e eles estão com muitos problemas, né? A população nesse momento ela grita, né? Ela precisa de uma solução. Ela quer alguém que assuma o país e resolva todos os problemas dela, né? E aí é nesse contexto, né, que surge, né, alguns grupos fascistas, né? Então pessoas que falam, olha, nós vamos resolver o problema de vocês. E, em paralelo, né, assim como surgem grupos extremamente conservadores, ultranacionalistas, você tem um crescimento de grupos, né, e de partidos à esquerda, como os comunistas, socialistas, anarquistas, né? Então, você tem um crescimento praticamente ali quase que igualitário, né, de grupos conservadores e de grupos esquerdistas. E é nesse momento... Aí a gente levantar aí a questão, porque nos dias atuais a gente tem muito essa questão de que, mas eles são os do mesmo lado da moeda, que, mas são grupos que eles pensam ali da mesma forma. E eles não são a mesma coisa, e, logicamente, eles não pensam da mesma forma.
do fascismo, um dos principais pontos que a gente pode apontar para ele é que ele vai se ligar a essa forma conservadora, ele vai se ligar a uma suposta tradição dessa população, e ele vai se utilizar não só de um discurso sobre a derrota, sobre a necessidade de mudança e afins, mas principalmente noções de que o país ou a nação ela foi humilhada politicamente, e a resposta para isso só pode se dar por uma questão de força militar e de uma conservação Das da forma tradições. conservadora, exatamente, das tradições e da forma conservadora da sociedade que está se perdendo, que foi a responsável pela destruição do país. Isso. Bom, nesse momento, né, um nome que se destaca aí é o Benedito Mussolini, né, que ele vai comandar um grupo chamado Fátio de Combate, né, que mais para frente ele vai se transformar aí no Partido Nacional Fascista, o PNF. Bom, e o Mussolini, ele é eleito democraticamente na Itália, né, como primeiro-ministro, em 1924. É isso, né, Pedro? Ele é eleito, ele grande parte da representatividade dele, que se faz ali com uma questão nacionalista, é eleito pela lista socialista, aparentemente era não, lista, desculpa, deixa eu procurar aqui. Se não me engano, a lista nacional. Isso, a lista nacionalista, que eles ganham 64% do parlamento, era uma questão parlamentar, e ele acaba sendo eleito ali como o primeiro-ministro italiano. Isso. E ele faz uma grande reforma eleitoral, né, onde ele vai claramente, escancaradamente beneficiar o Partido Fascista, né? E eles conquistam aí 2/3 do Congresso italiano. Bom, com essa reforma, né, eleitoral beneficiando o Partido Fascista, cada vez mais se aproximava aí uma ditadura, né? Então, a Itália sofre um golpe, né? Ela vira uma ditadura fascista, onde o Mussolini vai ser esse líder fascista com todo o poder centralizado dessa nação, né? E uma das bases do governo fascista italiano, né? Do fascismo italiano, é justamente controlar a economia. Eles precisavam de um controle da economia, né? Estabilizar as coisas e organizar as classes trabalhistas, né? Uma das características também do fascismo é estar ligada às classes trabalhadoras. Por isso que, como o Pedro disse, né, no início, ele tem uma tendência a ser um governo populista, né? Está ali ligada às camadas populares. Então, a própria CLT, nossa, criada pelo Getúlio Vargas, né, que para algumas pessoas ele vai ser aí um simpatizante, né, do fascismo italiano. Ele cria a CLT baseada na carta de Lavro? Não me lembro. Mas é a carta, tem uma carta italiana, né, no qual Mussolini vai conceder alguns direitos. Carta de Lavoro, isso, eu me esqueci. E a nossa CLT vai ser baseada nessa carta de Lavoro, né? Lavoro é trabalho, onde o Mussolini ele concede alguns direitos aos trabalhadores, mas na verdade não é que ele dá direitos à classe trabalhadora. Na verdade, ele concede alguns direitos para que o controle que o governo tem aos trabalhadores é muito maior, incluindo nessa carta de Lavoro, assim como, né, a CLT, né, criada pelo Getúlio, que obviamente ela sofreu aí
E que bom que sofreu muitas alterações, a greve é um crime, então você não pode, né, entrar em greve no seu trabalho. Então, isso é muito presente, né? E quando você faz uma carta de lavoro, né, que você concede alguns direitos, mas a questão do controle na classe trabalhadora é muito maior, você está enfraquecendo e desorganizando as camadas populares, né? Porque você está falando, olha, por que você vai criticar o governo que estabeleceu que você tem um salário mínimo, né? Que você não pode receber menos do que isso. Como assim você não quer o seu emprego? Como assim você vai ser contra um governo que te deu o emprego, né? Que te mantém no seu emprego? Então, isso é uma forma de desarticular aí o movimento trabalhador. Isso também é ligado ali àquelas características, né? Tanto do sentimento de que o desacordo ele seria uma traição, quanto também uma outra, que eu não havia citado ali anteriormente, mas é de que a ideia dentro de um governo fascista é de que realmente a luta seria sempre uma batalha. O final de uma o final da vida ali, da questão da batalha da luta, ele só se dá em algo como se fosse algo utópico. Então, não seria necessário da classe trabalhadora, da classe popular, em uma questão de um sofrimento, de algum tipo de crise, ela se levantar porque a vida, entre aspas, é assim mesmo. E você está discordando do governo, por quê? Porque o governo ele ali é o responsável, por exemplo, de você ter acesso a uma carta de lavoro. Exatamente. Bom, e aí a gente vai para a parte do como o fascismo chega na Alemanha, né? E o fascismo chega na Alemanha num contexto bem parecido com o da Itália, né? Pós Primeira Guerra Mundial, um país arrasado, uma população com fome, sem trabalho, que não foi beneficiada, né, no Tratado de Versalhes, né, quando acaba a guerra, nem a Itália, que sai como um dos países vencedores da Primeira Guerra Mundial, mas que não sai beneficiada com nada, né? E a Alemanha também, obviamente, não sai beneficiada porque ela perdeu a Primeira Guerra. Então, a gente não vai falar muito sobre o fascismo na Alemanha, né, que vai ter algumas características que vai se sobressair ao fascismo italiano e aí será chamado de nazismo, porque a gente vai tratar disso melhor no próximo podcast. Mas é só para entender que a base do nazismo é o fascismo que nasce na Itália, né? Eu acho que uma parte que a gente pode levantar aí, que ela é mais ligada realmente a uma noção, uma noção fascista dentro da Alemanha, é ali logo no começo, antes do início do governo nazista, no momento em que ainda não temos ainda o Hitler no poder, a gente tem mais só os discursos dele como uma figura política dentro da Alemanha, que ele levantava uma questão de tradicionalismo ligado aos acontecimentos, às vezes, da Primeira Guerra Mundial. E a Alemanha, ela tem desculpa, o fascismo em si, ele já é altamente ligado ali à questão de um poderio militar, já é altamente militarista a origem do nacionalismo alemão. E aí o Hitler, ao puxar ali a questão, se fazer como se ele fosse a voz do povo, o representante daquilo que a Alemanha necessitava e queria, e puxando ali a questão da derrota militar, de uma noção de humilhação militar e de um sentimento ainda extremamente militarista na população, ele convoca ali como se fosse a possibilidade de um levante novamente, né, de um revanchismo e de um crescimento daqueles que haviam criado um dano à nação alemã e ao governo atual da Alemanha naquela época.
como se fosse o responsável por manter a Alemanha fraca ou coisa parecida. Isso mesmo. Bom, e agora acho que, né, para a gente já ir caminhando para o final, vamos à pergunta que não quer calar, né? Afinal de contas, o fascismo é de direita ou é de esquerda, né? Bom, gente, desde o início do podcast a gente comentou que o fascismo vê os comunistas, liberais, anarquistas, socialistas, como inimigos, né? Então, como que uma forma de poder vai ver, né, as pessoas que comungam ali da sua ideologia como inimigos, né? Então, gente, o fascismo é uma ideologia de extrema direita, né? E que é notável que todos os comunistas, né? Eles são inimigos né? Eles são inimigos declarados, né? Dos fascistas. Então, o conservadorismo ele está completamente atrelado, né, à extrema direita. Então, você tem uma série de características que é possível ver que é defendido pela extrema direita até hoje, né? Então, o fascismo não é de esquerda, o fascismo é um movimento de extrema direita, né? Então, cuidado com quem vocês escutam falando do fascismo, né? Procurem especialistas nos assuntos, cientistas políticos, historiadores, cientistas sociais, pessoas que realmente estudaram e têm embasamento teórico, né, bibliográfico, utilizam metodologias sérias de pesquisa para produzir conhecimento, para vocês estudarem sobre algo, né? E lembrando que o achismo, né, ele não é conhecimento. Então, eu sou de direita, mas eu não quero admitir que o fascismo e o nazismo é de direita. Mas, desculpa, né? Então, a gente tem muita bibliografia, né? Muitas pessoas que estudam isso, pessoas sérias, né? Que nos dá embasamento teórico para chegar até aqui em vocês e falar, gente, o fascismo é um movimento de extrema direita. E acabou a Segunda Guerra Mundial, né? Mas nós ainda temos, né? Até hoje, não acredito que não governos 100%, né, autodeclarados fascistas, mas nós temos alguns aspectos, né, algumas atitudes, algumas legislações no mundo que a gente, se olhar com um pouco mais de atenção, a gente ainda percebe, né, traços aí da ideologia fascista. Por exemplo, a aversão que alguns países da Europa têm a imigrantes, né, a refugiados. Então, isso é um traço fascista, né? E acho que nós tivemos outros casos, né, de fascismo no mundo, também no mesmo contexto, né? Por exemplo, em Portugal, né, sobre o comando do Antônio de Oliveira Salazar, entre 1932 e 1968, e na Espanha, né, sobre o governo do Francisco Franco, que foi um ditador extremamente autoritário, né, que governou a Espanha de 1939 a 1976. Então, eles ficaram por décadas aí no poder, né? Essa é uma característica também desses líderes fascistas autoritários, ditadores, né? Eles se perpetuam no poder. Além disso, a gente não só teve, no caso, governos fascistas, como nós tivemos também partidos que, por mais que não tenham chegado ao poder, eles foram partidos ali fascistas. No caso, a gente tem o movimento integralista, por exemplo, no Brasil, que foi um movimento ligado a ideais
eles não vão se chamar como tal, mas, assim, conferindo e olhando, assim, não é preciso muita coisa para a gente ver a clara inspiração dentro dos movimentos nazistas e fascistas italianos. E a gente tem até hoje, né, movimentos que são neofascistas e, bem, trazendo novamente aquela questão de o que é, se é ou não é um movimento de direita, é só a gente ver os movimentos que são abertamente neofascistas e o que eles defendem, né? Gente, essa ligação com o tradicionalismo, com uma ideia de um nacionalismo, com uma ideia de que existe um inimigo, ou então existe ali indivíduos fracos na população que são culpados pela degeneração da modernidade ou qualquer coisa parecida com isso, gente. O fascismo ele foi uma sombra muito grande e recente da nossa história, que não necessariamente desapareceu, ele ainda existe e a gente ainda convive diariamente com essas sombras, às vezes nem tão sombras, né? Com algumas figuras aí atuais da nossa história recente Por e exemplo, o nosso atual contemporânea. presidente, né? Então, né, não necessariamente para não darmos nomes aos bois, né, não necessariamente o nosso presidente, mas grande parte dos seus gabinetes, a gente sabe que tem algum tipo de ligação, ou algum tipo se não ligação, uma certa, como a gente pode dizer, Simpatia. exatamente, a ideais e a grupos abertamente fascistas. Exatamente. Como recentemente, né, eles receberam a sobrinha do ministro de propaganda do Hitler, né, que faz parte de um partido neonazista na Alemanha, né, e ela foi Isso, recebida é no um Brasil um com partido ultranacionalista alemão. isso. E foi recebida aí, né, como uma figura muito importante, muito benquista pela sociedade brasileira. Bom, gente, então só para fechar, eu queria deixar uma dica de filme, né? Caso vocês queiram entender um pouquinho mais o que é o fascismo na prática, né? É o filme A Onda, e é um filme muito legal, muito bacana. Vale muito a pena ser assistido e vale aí a reflexão, né? Vale parar um pouquinho, pensar sobre o que esse filme quer trazer para gente. É isso, né, Pedro? Podemos fechar por aqui? Pode ser, gente. Ah, então tá. Então aí fiquem espertos, né, que o nosso próximo podcast nós vamos falar sobre o nazismo, né, para já começar a falar um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial. Então é isso, gente. Obrigada, né, por terem ficado com a gente até agora. E se cuidem, vacinem-se, né? Tomem a primeira dose, quem não tomou ainda, voltem para tomar a segunda dose, quem não, né? Quem precisa tomar, quem vai tomar o reforço da terceira dose, fiquem atentos às datas, que a única maneira da gente controlar a pandemia é se vacinando, né? E é isso, se cuidem, usem máscara, álcool em gel e é isso. Tchau. Isso aí, gente. Se cuidem e até mais. Até o próximo episódio. Tchau.